Vamos começar a gravar. Ok, muito bem. Então vamos lá, olha só. Nós estamos na dinâmica impulsiva, matéria que falamos ser fundamental. Então vamos aqui juntar, retomar, que inclusive a retomada tem a ver com o terceiro ano aí, com sua prova dissertativa de sexta. Dinâmica impulsiva, teorema do impulso. Na verdade, nós começamos definindo com vocês impulso e quantidade de movimento, né? Então vamos dar uma recordada rápida aqui. Só admitindo entradas, ok. Vamos lá. Ainda na sessão Recordar é Viver, né? Ou melhor, aprender. A ideia é a seguinte. Quantidade de movimento. Primeira grandeza que vimos. Primeira, quantidade de movimento ou momento linear. É a mesma coisa. Quanto de movimento tem um corpo? É a massa vezes a velocidade. No caso dessa grandeza física, massa vezes velocidade é a minha quantidade de movimento, unidade, quilograma vezes metro por segundo. Para achar a intensidade, direção e sentido é o mesmo da velocidade. Impulso, quando ele chuta a bola, quando alguém chuta a bola, faz uma força durante um certo tempo, aplica o impulso. Impulso é força vezes tempo. É uma força média ou a força naquele momento vezes o tempo. Isso dá impulso. Tanto quantidade de movimento como impulso são vetores. Então, se ele me pedir para determinar o impulso, além de achar o valor, eu tenho que dizer para onde que ele é. A direção e o sentido é o mesmo da força. Quantidade de movimento é direção e sentido o mesmo da velocidade. Direção e sentido do impulso o mesmo da força. Bom, mas se ele não falar nada, se ele quiser só a intensidade do impulso, o valor do impulso, bom, força vezes tempo. Newton vezes segundo, que dá Newton vezes segundo, como vimos. Primeiro falamos quantidade de movimento, mv. Depois falamos de impulso, força vezes tempo. E fechamos com, quando a força varia, eu não posso usar força vezes tempo. Aí eu usei a área da figura. Gráfico de força por tempo, a área da impulso. Não confunda. Gráfico de força por deslocamento, a área da trabalho. Gráfico de força por tempo, a área da impulso. Foi isso que vimos nas aulas anteriores. Bom, vamos lá. Ainda vamos continuar falando de quantidade de movimento, vamos continuar falando do impulso, mas vamos relacionar os dois. Ela joga a bola e bate na bola. Aplica uma força durante um tempo. Ela fez um impulso na bola. A bola tem uma massa, uma velocidade, uma quantidade de movimento. Ela, se for na altura máxima, ela nem movimento vai ter. Ela muda a sua quantidade de movimento. Ou seja, se impulso é força vezes tempo, quantidade de movimento é mv, toda vez que eu faço o impulso, eu aplico o impulso, eu provoco uma mudança da quantidade de movimento. Eu tinha uma quantidade no início, agora vou ter uma quantidade diferente no fim. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Quando é na mesma linha, na mesma direção, não necessariamente no mesmo sentido, eu vou fazer vetorialmente, mas na verdade vou fazer escalarmente, perdão, mas na verdade ele é vetorial. Então, se ele mudar de direção, aí não tem escapatória, eu vou ter que fazer aí eu vou ter que fazer vetorialmente. Vamos começar na mesma linha por enquanto. Mas só para ainda entender, quando ele corre, aplica uma força, recebe uma força, e aí ele entra em movimento. Ele muda a sua quantidade de movimento. Era 0, agora tem um valor. Mudou, variou. Toda vez que eu faço um impulso, uma força durante um tempo, eu provoco uma variação da quantidade de movimento. Esse é o teorema do impulso. Ok? Então vamos lá, ó. E para fechar os exemplos, agora tentar. A bola vem, bate, agora vamos tentar ser mais precisos. Vamos aprofundar um pouquinho. Quando a bola vem, ele recebe a bola, bate e faz um chute na bola. Chuta a bola. A bola chega no pé dele com uma certa velocidade.
A bola tem uma massa, então ela tem uma quantidade de movimento. Aí ele chuta, aí vai mudar a velocidade da bola. Não só mudou o valor, como mudou, perceba, a direção e sentido nesse caso. Ele tinha uma quantidade de movimento no início, agora tem uma outra no fim. Por que isso aconteceu? Porque o pé dele fez uma força na bola durante um certo tempo. O impulso provocou uma variação da quantidade de movimento. Vamos lembrar que impulso é força vezes tempo. Quantidade de movimento é m vezes v. Quem é o impulso? Força vezes tempo. Quem é a variação da quantidade de movimento? A quantidade do fim menos a do início. Quem é a quantidade de movimento? mv. Então, mv do fim menos mv do início. Posso também escrever assim, colocar o m em evidência, ficar v do fim menos v do início, impulso é força vezes tempo. Essa é a chamada equação fundamental da dinâmica impulsiva. Força vezes tempo é igual a m, v do fim menos v do início. Por que esse módulo, prof? Porque não existe valor de força negativa nem de tempo negativo. Então, se esta conta deu negativa, a conta deu negativa, eu ponho em módulo. Na verdade, aqui eu poderia ter colocado. É que lembra que quando é vetor, sem flechinha, já estou falando do módulo, né? Então, o impulso módulo é igual a variação de quantidade de movimento em módulo. Bom, vamos devagar. Impulso é força vezes tempo, tá? Isso eu lembro. Quantidade de movimento é mv, tá? Impulso também é a variação da quantidade de movimento. A quantidade do fim menos o início. No lugar do impulso, posso substituir força vezes tempo. No lugar da quantidade de movimento do fim menos o início, m, v do fim menos v do início. Se liga, isso aqui só vale para força constante. Se a força varia, eu não posso usar força vezes tempo. Eu tenho para achar impulso. Eu tenho que usar o quê? Área da figura. Bom, mudou de direção, aí eu vou fazer vetorialmente. Mas hoje, primeiro vamos fazer na mesma direção. Ó, vou pegar um exemplo, FAMEMA 2016, né? Medicina, portanto, ele fala, olha, eu tenho aqui um brinquedinho, ele aperta isso e entra em movimento. Estava parado, agora entrou em movimento. Ele deu a massa, ele deu o tempo, ele falou a velocidade e ele quer a força. Amor, mais mole que empurrar alguém antes da pandemia, bêbado na ladeira do coque, né? Porque era impulso é força vezes tempo, impulso é força vezes tempo, quantidade de movimento é mv, mas impulso provoca variação da quantidade de movimento, que pode ser escrito assim, força vezes tempo igual a m, v do fim menos do início. A força eu quero, o tempo ele deu, a massa ele deu, o v do fim ele deu, o v do início ele deu. É só fazer a continha. Bom, vamos lá. Fala comigo, por favor, me dê sinal de vida, me mande uma mensagem, eu falo no microfone, para eu saber que você está ainda aí. Dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Você está com fome, é isso? Não deu tempo de almoçar ainda? Eu já almocei, mas sei cedo hoje. Legal, Maria, obrigado. Legal, João Vitor, ótimo, muito bom. Se vocês me entendem, esta é a primeira parte, esse conjuntinho, né, do que é impulso, que é quantidade de movimento e a relação dos dois, é a primeira parte dessa matéria, tá bem? Por favor, queria saber qual a diferença entre impulso e empuxo. Bom, impulso é uma força durante um tempo. Empuxo é uma força. Então, impulso, apesar de ser vetor, ele não é força. Ele é a força e o tempo multiplicados. O empuxo é uma força, simplesmente. Assim como peso é uma força, empuxo é uma força. O que é o empuxo? Uma força que eu recebo quando eu entro dentro de um líquido ou de um gás. É a última matéria, nossa última apostila, tá? Então, quando eu entro dentro da piscina, eu recebo uma força, neste caso, vertical para cima,
É por isso que eu me sinto mais leve quando eu estou dentro da piscina, por causa do empuxo. Tá bem? Nada. As palavras são parecidas, é importante mesmo a gente diferenciando. Então tá. Então, se a gente entendeu, né? Eu vou fazer aqui o exercício que eu marquei lá, para você refazer. O 761 da UERJ é um exercício que ele fala assim: eu tenho um corpo de massa 6 quilos, move-se com velocidade 0,4, no intervalo de 0 a 5 segundos. Tá bom. Considere que a partir do meio segundo, então até aqui no meio segundo, a velocidade é 0,4. Aí ele fala que a partir do 0,5, ele passa, a velocidade era constante, ele passa a ser impulsionado, ele recebe um impulso, uma força constante, no mesmo sentido da velocidade durante 1 segundo. O gráfico ilustra o comportamento da força em função do tempo. Calcule a velocidade. Bom, vamos devagar. Gráfico de força por tempo, a área dá o que mesmo? Impulso. Cuidado, se fosse força por distância, dava trabalho. Como é força por tempo, a área dá impulso. Então vai ser 1 vezes 12, base vezes altura, vai dar o meu impulso. Você dirá, como a força ali era constante, eu podia usar a fórmula, podia mesmo. Mas já peguei um gráfico para a gente lembrar disso, né? Que gráfico de força por tempo, impulso é a área da figura. Tá bom. Mas o que ele quer, afinal de contas? Ele quer a velocidade final. Mas toda vez que tem impulso, provoca uma variação na quantidade de movimento. O impulso eu já sei quanto é. O que é a variação da quantidade de movimento? A quantidade de movimento do fim menos do início. É o mv do fim menos o mv do início. 12, m é 6, velocidade eu não sei, menos m6, a velocidade do início é 0,4, ele me disse. 6 vezes 4, 24, é 2,4. Trocou de lado, trocou o sinal. Passa o 6 dividindo, deu uma velocidade de 2,4 metros por segundo. Impulso, força vezes tempo, beleza. Ou área da figura, ok. Quantidade de movimento, mv. Variação da quantidade de movimento, mv do fim menos mv do início. Tudo bem? Estamos juntos? Ok? Esse é o exercício da UERJ. Belíssimo exercício da UERJ. Bom, se estamos juntos, se está indo, se você está me acompanhando, vou para o próximo. O 761 foi isso, o UERJ. 762, Federal de Goiás, em geral uma prova mais pesada, ele fala assim, um jogador, ou mesmo quando não é tão difícil, ele me complica lá. Como assim? Ó, um jogador de hóquei de gelo consegue imprimir uma velocidade de 162 km ao disco, cuja massa é de 170 gramas. Considerando o tempo de contato foi de 1/100, quanto que é a força de impulso? Bom, vamos tomar cuidado. Está tudo fora, quase tudo fora do sistema internacional, ou tudo. Vamos passar para o sistema internacional. Deixa eu voltar, só ver aqui. Alguém fala comigo? Claro, volto já. Tá aí, ó. Ok? Legal. Tranquilo. Bom, então, olha só. O problema aqui, não pode ser em km por hora, tem que dividir por 3,6. Não pode ser em gramas, tem que ser em quilogramas. 170 gramas, 0,17 quilogramas. Ordem de 1/100 de segundo. O que é 1/100 de segundo? É 1 dividido por 100. Ok? É 1 dividido por 100. Então, vai ser 0,170 quilogramas. Já dividi por 3,6 deu 45 metros por segundo.
1 dividido por 100 é o tempo, ou 10 a menos 2 segundos. O segredo desse exercício está nas unidades. Agora o resto sai no xixi. Impulso igual variação de quantidade de movimento, impulso é força vezes tempo, quantidade de movimento mv, então mv do fim menos do início, ou já aquela fórmula reduzida. Bom, eu quero a força. O tempo é 10 a menos 2. A massa é 0,17 ou 0,70. Velocidade do fim é 45, do início era 0. Multiplica. Passa dividindo. Letra B de beijo na boca. De belezinha. Tudo bem? Tá claro isso? Falem comigo, por favor. Impulso igual a variação de quantidade de movimento. Como eu vou escrever isso? Depende. A força variável era um gráfico, então eu acho a área do gráfico. Tudo bem? Não, aqui a força constante, então posso fazer força vezes tempo. Legal, Maria dizendo que está tranquilo. Muito bem, muito bem. Bom, queria ir para uma parte mais conceitual. Tem mais um exercício para a gente fazer, que é o que eu quero que você refaça depois. Quando a gente estiver fazendo aula assim, eu sempre que possível quero fazer, ou pelo menos, se não todos, uma parte, para você refazer, que eu estou escolhendo sempre aqueles mais emblemáticos. Nem mais fáceis, nem mais difíceis, mas emblemáticos. Dito isso, vamos em frente. Aqui tem um exercício que fala assim. O FTM 771. Em algumas circunstâncias, nos deparamos com situações de perigo e, para esses momentos, são necessários equipamentos de segurança, a fim de evitar maiores danos. Assinale a alternativa. Bom, vamos para o conceito disso. Essa alternativa, mas depois a gente volta nela. Quando eu estou usando... Como é que funciona? Quem gostava muito disso, caiu muito numa certa época, a Unicamp. A Unicamp. A parte mais conceitual do teorema do impulso. Mas já caiu no Enem. Bom, que é o quê? Como é que funciona um airbag? Não esse, né, que está matando o rapaz ali, mas como é que funciona um airbag? Aliás, a pergunta é a mesma. Ou a pergunta é diferente e a resposta é a mesma. Por que quando ele pula ali, ele dobra a perna? Por que quando eu tenho uma coisa frágil para não quebrar na mudança, eu embrulho, ou uma coisa nova que eu comprei, eu embrulho no papel bolha? Por que tem aqui, ó, pneuzinhos e não é um muro direto? A resposta é a mesma para todas essas perguntas. Maria está dizendo, para o impacto ser menor. Exatamente isso. Exatamente isso. Se eu jogasse para você um ovo cru, ninguém vai querer segurar, supondo que você fosse segurar o ovo, ninguém vai segurar o ovo, tentar pegar o ovo assim. Vai tentar fazer isto. Né? Pega assim. Você vai para trás para pegar o ovo. Por que o cara, para diminuir o impacto, né? Por que ele, quando ele pula daqui para cá, ele dobra esta perna dele? Bom, exatamente para diminuir o impacto. Por que tem plástico bolha? Para diminuir o impacto. Por que tem pneu? Para diminuir o impacto. Legal. Mas como que isso acontece? Vamos lá. Qual a diferença entre bater no muro e bater nos pneus? Óbvio, né, que o acidente é muito pior se eu bater no muro. Então vamos lá entender. Eu sei que impulso é variação de quantidade de movimento. Eu sei que impulso é força vezes tempo, quantidade de movimento. Vou direto para a nossa fórmula geral. Tá bem? Bom, sua massa não mudou. Vamos pensar em dois casos. Um acidente de carro, de corrida, de Fórmula 1, um acidente
foi o do Ayrton Senna, que foi fatal, certo? Ele está a uns 300 km por hora, vamos aproximar as coisas, e bate no muro. E o do Felipe Massa, que ele estava lá para uns 300 km por hora e bate. Só que em vez de muro, tinha pneu no lugar. Não foi fatal, tanto que ele tá por aí. Bom, a questão é qual a diferença? Diminuição do impacto. Sim, mas como é que isso acontece? Pensando nos dois carros, os dois estavam no início a 300 km por hora. E os dois no final vão estar como? Os dois no final vão estar parados. Imagina que eu venho, um faz isso, ó. Se isso aqui é onde ele bate, um faz isso. Aqui não dá aqui. Vou fazer de lá porque, ó, fez isso. O outro, como encontra pneu, faz isso, ó. Não entendi nada que você falou, prof. Um vem e ficou. Bateu e ficou. O outro bate no pneu, amortece e fica. A variação da velocidade é a mesma. Os dois no início não estavam com 300 km por hora, os dois no fim estão com 0. Vamos supor que a massa do carro é praticamente a mesma. Então, a massa é a mesma. Bom, o que acontece, então? O que acontece é que isto aqui é constante. Constante comparado com outro carro. Quer dizer que aquele carro que o tempo foi maior, aquele carro que na batida demorou mais tempo ali naquela batida, em vez de fazer isso, ele aumentou o tempo. Ao aumentar o tempo, o que acontece com a força? Para dar a mesma conta aqui, que é uma multiplicação. Se este número aumentou, este aqui, para continuar dando aquele mesmo número, esse cara vai ter diminuído. Olha que maluco. A diferença do pneu e de bater no pneu, no muro, é que diminui o impacto do pneu, sim. Por conta da característica que o material que o pneu é, sim. Mas por quê? Porque ele aumenta o tempo. Aumentando o tempo, diminui a força. Para a mesma variação de quantidade de movimento. Lógico que aqui eu não vou... É a mesma coisa que acontece com o airbag. Se não tem airbag, ele vem e bate direto. Vai direto no vidro. Bateu. Com o airbag, ele vem, bate e fica. Gasta mais tempo, aumenta o tempo. A força de impacto é menor. Eu não vou aqui, evidentemente, fazer o acidente do Senna, que seria, no mínimo, indelicado, certo? Mas eu vou aqui mostrar para você, rapidamente, já estamos na contagem final, o acidente do Massa, que não foi fatal, né? Só para a gente compreender melhor o que eu estou falando. Ó, a imagem não é muito boa, mas ao mesmo tempo, olha lá, ó. Percebe que ele bate, vai e volta e fica. Aumenta o tempo. Tudo bem que a cena está em slow motion, mas o tempo é maior quando ele bate no pneu. Ó, olhando de cima. Ele vem e volta. Aumentou o tempo, diminui o impacto. Tudo bem? Ficou claro? Então, o que acontece é que eu tenho... Tem mais coisas que acontecem? Tem mais coisas que acontecem. Acontece que não, o que acontece. Mas, fundamentalmente, é isso, ok? Que é assim. Então, para a mesma variação de quantidade de movimento,
Quando eu aumento o tempo, eu diminuo a força. Por isso que nessa resposta era o impulso exercido. A rede de proteção faz o quê para o trapezista? Aumenta o tempo, diminui a força de impacto. Que é exatamente a letra D dessa questão. O impulso exercido por uma rede de proteção sobre o trapecista é igual àquela exercida no chão. Se ele bater no chão, bater na rede é a mesma. Ele diria, o impulso seria o mesmo, é o mesmo. Porque a variação de quantidade é a mesma. Caso não haja rede, porém, o tempo de interação entre o trapezista e a rede é maior, o que faz com que diminua a força média. Então, o impulso, que é o produto, é a mesma conta, só que aumentou o tempo, diminui a força. Por isso, a alternativa D de Dragon Ball Z. Tudo bem? Sim? Tranquilos? Ok? Já caiu. Deixa eu ver. Legal. Eu dizer que a Unicamp gostou muito disso uma época, e ela perguntou de vários jeitos, mas a pergunta era: muitos carros possuem um sistema de segurança passageiro chamado airbag. Esse sistema consiste numa bolsa de plástico que é rápida, inflada, quando o carro sofre uma desaceleração brusca, interpondo-se com o passageiro e o veículo. Então, uma colisão, a função do airbag é aumentar o intervalo de tempo da colisão entre o passageiro e o carro, reduzindo a força recebida pelo passageiro. Aumenta o tempo, diminui a força. Essa é a lógica. Tudo bem? Bom, queridos, é isso. Estamos na contagem final aqui. Terceiro ano, matéria de sua prova dissertativa está na tela, a prova de sexta-feira. Na quarta a gente tem plantão. Você pode trazer tanto dúvida disso como do dia propriamente do que vai ter no dia, mas está aí para você já. E aí aquela aula sob impulso está nesta pasta de 19 de agosto, ou então direto nesse endereço do YouTube. Aí, então, tira aí um print da tela para você já começar a estudar. Ok? É impulso e quantidade de movimento que cai na prova dissertativa do terceiro ano. Bom, acho que era isso. Galerinha, deixa eu ver, alguém fala comigo. Eu que agradeço, minha linda. Eu que agradeço. Valeu, brigadão. A gente se vê quarta-feira no plantão ou na semana que vem em aula. Tá bem? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, brigadão. Boa tarde. Boa semana para vocês. Valeu, João Vitor. Obrigado. Obrigado, Lilian. Valeu, Mariana. Valeu.